Se você é dono de pet e está prestes a se mudar para um ambiente muito menor como um apartamento, então esse vídeo é para você. Você já deve ter se perguntado, né, se é possível fazer essa adaptação de um ambiente grande para um menor com um pet. Então me acompanha até o final do vídeo que eu vou te contar a minha experiência com os meus pets, um gato e um cachorro, se mudando de uma casa com pátio para um apartamento. E também, né, sobre o surto que minha gata teve nessa mudança. Então me acompanha aí até o final. Oi gente, eu me chamo Nath e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje então eu vou trazer para vocês um pouco de como foi a adaptação dos meus pets, né, saindo da casa dos meus pais para o apartamento. Para quem é novo aí no canal, então eu saí da casa dos meus pais e fui morar no apartamento. Tem alguns vídeos anteriores aqui que eu mostro, faço um tour pelo apartamento. E então eu vou compartilhar para vocês como foi essa mudança com os pets. Para quem não sabe, então eu tenho um gato, a Aisha, e um cachorro, o Olaf. E sim, eles se dão muito bem desde filhotes, eles cresceram juntos, então eles têm uma boa harmonia entre os dois. Vamos começar então pelo entretenimento, né, no ambiente novo. O Olaf, ele era um cachorro de dentro de casa, mas a gente tinha pátio na minha mãe, né, então ele sempre brincava com a cachorrinha do pátio. Então ele era acostumado a sair correndo, brincando com a cachorrinha, mas ele sempre teve os bichinhos de pelúcia dele, então isso não foi tanto um problema. No apartamento, ele manteve os bichinhos de pelúcia, aquela brincadeira, só não tinha aquele agito, né, com a cachorrinha do pátio, então ele já ficou um pouco mais restrito, né. E como eu trabalhava o dia inteiro, eu saía de manhã cedo, voltava no final do dia, então para ele ter esses brinquedinhos assim para ele brincar durante o dia foi bem importante. E a gata, ela tinha os brinquedinhos dela de gato ali, né, os brinquedinhos. E quando eu chegava do trabalho, então, como eles não tinham mais aquele contato com o pátio de sair de dentro de casa, brincar, gastar energia, então quando eu chegava em casa de noite, eu procurava tirar um tempo para brincar com eles. Então é muito importante tirar um tempo para brincar com eles, sabe? Porque eles passam o dia inteiro ali, os meus passavam o dia inteiro em 45 metros quadrados, então para eles que estavam acostumados, principalmente a gata, que era acostumada a sair na rua, foi uma mudança bem grande, né? Então eu tirava ali um tempinho para brincar com os dois, chegava em casa do trabalho, tava cansada, mas brincava com o cachorro ali, com os bichinhos de pelúcia dele, de correr, ele adora brincar de correr. E com a gata, eu chegava do mercado, amassava ali uma bolinha a notinha, né, ou uma bolinha de papel, eu dava pra ela. O melhor brinquedo pra gata é bolinha de papel. Então, tirava um tempinho ali pra brincar com os dois. E durante o dia, né, os dois tinham a sacada é toda a extensão do apartamento, então as duas Maria Fifi passavam o dia inteiro cuidando da vida alheia e da vida dos vizinhos, né, todo mundo que passava. No apartamento que a gente tá morando agora, ele não tem uma sacada tão grande como eu tinha, uma sacada pequena, e então eles já não têm mais essa liberdade da sacada, né, e a sacada ela é murada até um certo ponto, então eles também não têm essa vista para fora. Então o entretenimento deles é eu e o Wagner dentro de casa, nós dois trabalhamos em casa, home office, então tem já mais esse tempo para brincar com eles, tipo, no almoço, né, tempo de almoço, brinca um pouquinho, de manhã, antes de trabalhar, brinca um pouquinho. Então essa parte do entretenimento, brincar com os pets é muito importante. Outra coisa também que entra no entretenimento são as caminhadas, né, os passeios. No condomínio onde eu morava antes, eu caminhava com o cachorro toda manhã e à noite, final do dia, quando eu chegava do trabalho, também eu caminhava com ele. Mas essa caminhada do final do dia eu deixava pra fazer bem no final do dia, tipo ali umas 9, 10 horas da noite, porque eu levava a gata junto. Botava ela na coleirinha ali e ia caminhar com ela no condomínio. Então, né, fazia esses passeios fora de casa pra eles saírem um pouco de dentro do apartamento. Outra coisa é que o apartamento não pegava sol, então sábado de manhã, principalmente, domingo de manhã, eu levantava ali, fazia esse esforço, né, para eles pegarem um sol no pátio. Então, como eu sei que a gata é arisca, né, essa coisa toda,
tava num ambiente novo, então eu levantava um pouco mais cedo, sábado e domingo, e ia com eles caminhar no condomínio pra ao menos pegar um solzinho e sair de casa. E aqui, agora onde a gente mora, aqui o condomínio é muito grande, perto de onde eu morava antes. Então, não tem como eu sair pra caminhar com a gata, porque ela é muito assustada, muito arisca. Então, é um movimento muito grande, tanto de manhã cedo até de noite. Então, aqui já não dá pra caminhar com ela, né? Dá pra caminhar um pouquinho, mas, tipo, é difícil. Outro quesito, o lugar das comidas. Eu sempre deixei um lugar específico para a comida deles, nunca fiquei trocando lugar de comida nem lugar de água. Isso foi importante, né, de sempre manter um lugar para eles se manterem em casa sempre, né? Outro ponto é que o Olaf, ele adora comer, então ele comia a comida da Aisha e por isso eu tinha que deixar a comida da Aisha no alto. Então, como ela era gata, né, não tinha problema, adaptei ali um local onde a comida dela ficasse mais no alto e o Olaf não alcançasse, porque, gente, ele dava um jeito de derrubar o prato dela para comer a ração. E aqui, né, no outro apartamento, permanece dessa forma, né? Cada um tem o mesmo local de sempre, da comida, da água, e tanto lá no outro apartamento quanto aqui, de manhã, quando eu levanto, eu boto com uma porção de ração, e de noite, lá quando eu voltava do trabalho, e aqui quando eu, né, termino o trabalho, botava outra porção de ração. Então eu não deixava a comida ali o dia inteiro para eles, não enchia o prato para eles, para ficar a comida ali. Ainda mais gato que é nojento, né? Gato é chato para comer, então ficar aquela ração murcha eu já não queria. Então eu fazia isso, botava uma porção de manhã e uma porção de noite. Xixi e cocô, como que funcionava e as necessidades dos bichinhos, né? Bom, a gata era livre lá no pátio da minha mãe, mas eu sempre tive a caixa de areia e desde pequenininha ela sempre usou a caixa de areia. O gato parece que nasce sabendo que é para usar a caixa de areia. E o Olaf, desde pequenininho, ele sempre foi ensinado a fazer xixi no jornal ou no tapetinho higiênico. E na minha mãe ele fazia xixi na rua, assim. Então, no apartamento, lá onde eu morava antes, né, que tinha a sacada grande, bem lá no fundo, bem no canto, eu deixava o jornalzinho dele, do Olaf lá, e a areia da Aisha. Então, tava sempre dos dois juntos ali. E o Olaf ainda, eu saía para caminhar com ele no condomínio, né? Então ele ainda fazia o xixi e cocô no condomínio também, além do jornalzinho. Aqui no apartamento onde a gente mora, não tem espaço suficiente para deixar o jornal para ele, né? Porque a nossa sacada aqui é muito pequena e não tem como botar dentro de casa, porque mal tem espaço pra gente, né? Então, ter mais um lugar aí pro xixi dele, pro jornal. Da gata é mais fácil de adaptar um lugar fechado ali para caixa de areia, né? Que não saia o cheiro da caixa de areia pro apartamento. Agora do Olaf já não tem como, né? E a sacada é muito pequena, então ou eu estendo roupa na sacada ou fica o xixi dele ali. Então os dois não dá. Então aqui no apartamento o Olaf só faz xixi no condomínio, só passeando. O máximo que ele faz na sacada é tipo quando a gente passa o dia inteiro fora. Aí a gente deixa ele fechadinho na sacada ali, ele tem casinha dele na sacada também. Então, quando a gente vai passar o dia fora ou o final de semana fora, a gente arruma a casinha dele na sacada, com a comidinha, a aguinha dele, e pro outro lado da sacada, o jornalzinho para ele fazer o xixi e cocô dele ali. Então, se ainda precisar, ele faz ali, se não, é só no condomínio. E o Olaf, ele chegou a um ponto, acho que talvez porque ele sei lá se ele tá mais velho ou o quê, mas depois dos 2,5, 3 anos dele, ele começou a ser rebelde, sabe? Tipo, lá no outro apartamento, ele mijava não na porta em si, porque ele nunca levantou a perna pra fazer xixi. Ele sempre fez xixi sentado. Mas ele mijava perto da porta e várias vezes eu chegava do trabalho de noite e tinha um xixi escorrido pelo corredor. Então ele começou, acredito que foi por causa da mudança, né? Essa mudança que ele teve. E mesmo tendo o jornalzinho dele lá limpo, ele às vezes, quando ele queria atenção, ele mijava fora do lugar. E aqui no apartamento que a gente mora, apartamento alugado, né? E o chão aqui, ele é todo de laminado, todo de madeira. Então, tem uma parte na porta, vou deixar aqui pra vocês verem, que ele pegou por mania fazer xixi ali e o rodapé já tá estufado.
Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que arrumar quando sair desse apartamento. Então, por estas questões, o xixi dele não fica dentro de casa. Fica só na rua, só pra quando for passear. E na sacada quando a gente vai fazer algum passeio. Ter pets em apartamento, né, tu tem que dedicar um tempo e também tem que te abdicar de algumas coisas, né? Então tem essa questão de se dedicar um tempo para eles, para brincar, o conforto e lazer deles, mas também tem coisas que tu tem que abrir mão. Eu tive que abrir mão das minhas plantas porque a Aisha não podia ver a terra da planta, que ela ia lá, cavava a terra da planta, fazia xixi, fazia cocô, tudo dentro do vaso de planta. Então lá no outro apartamento eu não podia ter planta, tipo, só lá no alto. E mesmo assim teve uma vez que ela pulou bem lá no alto, eu acho que desequilibrou, não sei o que aconteceu, caiu o vaso de terra em tudo, tinha terra em todo o apartamento. Então eu tive que me livrar das minhas plantinhas. Aqui eu já tenho as minhas plantinhas, tá? Aqui nesse outro apartamento a gente conseguiu arrumar um lugarzinho para as plantinhas, então consegui minhas plantas de volta. Outro ponto, a caminha para dormir. O Olaf, desde que eu morava na minha mãe, ele sempre teve a caminha dele para dormir. E no apartamento não foi diferente, eu levei a caminha dele, ele dormia na caminha. A Aisha, ela sempre dormiu comigo na cama, ou com o Olaf na caminha. E no apartamento também não foi diferente, ou os dois dormiam comigo, né, na cama, ou a Aisha dormia comigo, o Olaf na caminha, mas sempre tiveram a caminha deles. Aqui no apartamento, como o Olaf de ficar dentro de casa já estragou o rodapé fazendo xixi, né? Mesmo eu caminhando com ele 3 vezes no dia, ele fez xixi de madrugada e estragou o rodapé, como eu falei antes. Então agora a casinha dele fica na sacada, né? Então a noite toda ele dorme na sacada. Durante o dia ele dorme aqui dentro de casa, tanto é que ele tem o puff predileto dele, que ele passa o dia inteiro naquele puff ali. E quando faz dias muito frio, a gente tem um cantinho aqui onde a gente arruma a caminha dele dentro de casa. Mas ele tem um cercadinho onde ele fica preso ali. E a Aisha, ela continua aqui dormindo comigo na cama. Não dorme com o Wagner, mas dorme comigo nas minhas pernas, né? Principalmente. E no verão ela dorme no sofá. Porque a gente liga o ar-condicionado no verão e ela vai fazer os passeiozinhos dela de madrugada, sabe? Tipo, ela levanta pra ir na caixa de areia, levanta pra ir comer. Então, de madrugada ela fica naquele entra e sai do quarto. Daí é chato ter que ficar toda hora levantando. E com ar-condicionado não dá pra deixar também a porta aberta, né? Pra não vazar o ar. Então, no verão, demora ali uns 2, 3 dias até ela se adaptar a não dormir mais com a gente. Aí ela dorme no sofá, na sala. E daí no inverno ela dorme com a gente no quarto. Mas tem na mudança de temperatura ali, quando começa o verão, ela já começa ali, a gente tem que ter toda aquela rotina de adaptação, né? Deixar ela ali fechada, ela vai chorar, vai berrar, mas não tem muito o que fazer. E agora, no final, o maior BO dessa mudança toda, que foi o primeiro dia dos dois no apartamento, né? Que aí foi o caos. Não bem o primeiro dia, a primeira semana, né? Primeiro tudo, a mudança. Saí de casa, né, com os dois, morava em pátio. O Olaf, é como todo cachorro, se adaptou super bem, qualquer cantinho que tu deixava, ele ficava, né? Agora a Aisha, meus amigos, tocou o terror. Tipo assim, ela não parou quieta. Eu deixava tudo fechado em casa porque eu não tinha cercado a sacada, né? Como a sacada era muito extensa, ia ser um dinheirão pra mim telar toda a sacada, então eu não tinha telado ainda, ia deixar pra mais depois. Mas eu deixava todas as portas e as janelas fechadas. Então ela berrava, ela ficava o tempo inteiro na janela ali, berrando, miando, berrava por todo o apartamento. Ela vinha assim na nossa cara, sabe? E eu tava deitada dormindo na cama, ela vinha caminhando assim por cima de mim, aqui na minha cara, e miava assim, sabe? Berrava na minha cara. Então, tipo, foi tenso essa adaptação dela. Mas com paciência, né? Ela acabou se adaptando. Ela ficou aí essa primeira semana bem atordoada, né? Foi difícil.
E uma coisa que eu fiz, eu coloquei a coleira nela, coleira aquelas de peitinho de gato, sabe? E então quando eu chegava do trabalho de noite, eu abria a sacada, botava a coleira nela e caminhava com ela na sacada, né, de coleira. Isso ali parece que foi ajudando ela a se adaptar. Quando eu botava a coleira nela, ela ficava mais mansinha, mais calma. Então, colocar essa coleira nela, eu sinto que ajudou bastante ela a ficar calma, a se acostumar, sabe? E eu caminhava com ela na sacada ali até então, né? Porque não tinha como sair do apartamento com ela logo nessa mudança, senão ela ia fugir. Mas a primeira semana dela foi bem complicada. Depois que ela se acostumou, né, com o apartamento, eu fui aos poucos deixando, finais de semana, deixando a porta da sacada aberta, mas ela de coleira, então não, ela nunca pulou. Eu morava no 2º andar, era a altura de 3º, assim, porque tinha estacionamento embaixo, né? Então eu morava no 2º andar e ela nunca pulou da sacada, nunca foi pra sacada do vizinho, né? Nunca tive nenhum problema desses com ela. Ela ficava ali, o máximo que ela fazia era que a grade, ela botava o corpinho dela pra fora pra olhar, né? Cuidar da vida alheia. Mas nunca tive o problema dela pular. Só essa adaptação aí, primeira semana foi bem difícil. E aqui a gente mora no 12º andar. E então aqui a primeira coisa que a gente fez foi telar todas as janelas e sacadas, porque não tinha como correr esse risco, né? Na casa que a gente morou, logo que eu saí do apartamento pra gente vir morar aqui, eu morei numa casa, né? A casa tinha 3 andares e lá ela caiu da sacada, caiu do 3º andar, que era a altura do nosso apartamento, né? E ela se machucou bastante, então aqui a gente não quis correr esse risco dela cair. Então aqui a gente já telou tudo de cara. Então assim, as minhas dicas pra vocês. Precisa ter muita paciência e persistência no que vocês querem. Quer ensinar o cachorro a fazer xixi só no jornal? Eu comprei aquele xixi sim, xixi não, sabe? Eu pingava as gotinhas do xixi sim no jornal, o Olaf super aprendeu a fazer xixi ali. Caminha, quer ensinar a fazer xixi só na rua? Te dispõe a acordar, a sair em tais horários. Eu saio de 2 a 3 vezes com o Olaf por dia pra caminhar. Tem dias que eu tô com preguiça, tem dias que eu tô com preguiça. Aí eu não vou com ele de manhã, mas vou ao meio-dia. Ou vou à noite mais vezes, sabe? Então, tipo, tem que se dispor, tem que ter paciência pra ensinar o bichinho a fazer o que tu precisa que seja feito. Outra dica, quer ensinar o teu gato a não aprontar, a não ser rebelde, arisco? Coloca uma coleira nele, aquelas coleiras de corpinho que dá bom. Outra coisa, brinca com os seus pets. Eles adoram as brincadeiras mais simples que tem, tipo que nem a gata. Pega um papel, amassa, joga pro gato. Cachorro, brinca de correr. O Olaf, eu toco o ursinho pra ele sai correndo, pega o ursinho, volta. Então, tipo, tira um tempo pra brincar com eles, nem que seja 10 minutinhos, é importante. Pra ti pode não ser importante, tu pode estar com pressa, tá corrido, mas pra eles é importante, tipo, eles passam, né, o dia inteiro num espaço pequeno, sem contato com a rua, sem ter como gastar energia. Então, quando eles veem vocês, é um tempo precioso pra eles, então brinquem com eles. Outra coisa é os passeios. Passeiem, busquem passear com o bichinho de vocês, isso é muito importante, porque eles esperam o dia inteiro por isso, gastar energia, entendeu? Então, tira um tempo pra eles. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês aí nessa mudança, né, de ambiente com os seus pets. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me perguntar, se eu puder responder, vou responder aqui pra vocês, como foi a minha experiência, então deixa aqui nos comentários. Agradeço por ter assistido até o final do vídeo, um beijo e até o próximo vídeo.